A vida é uma peça que não permite ensaios. Por isso, cante, chore, dance, ria e viva intensamente, antes que a cortina se feche e a peça termine sem aplausos. Charlie Chaplin. Boa noite, amigos! Hoje nós teremos o primeiro programa de 2014 e, aproveitando a oportunidade, desejando que este ano a gente consiga realmente o objetivo e o plano do número 14. Dentro do xamanismo, 14 significa a hora agora e o poder é você. Repetindo, a hora é agora e o poder é você. O tempo determina o valor de todas as coisas. Mokichi Okada. Eu sou a Valkyria. Tchau! Saudações, amigos. Desculpa a falha aqui, saiu um minuto do ar. Essa foi a voz da Adriana, nossa querida amiga Adriana, companheira aí do chat. E também tem a voz da Cláudia Carraro. Daqui a pouquinho eu vou tocar a gravação que a Cláudia Carraro fez para nós aqui da Rádio da Terra em relação a essas propagandas, essas frases, né, que nós colocamos. A propaganda aqui é propaganda evolutiva. Não divulga produto, divulga sabedoria, divulga mente, divulga qualidade de vida. É isso que as nossas propagandas sempre irão divulgar. Então, nós estamos iniciando, nesse momento, o primeiro programa ao vivo do ano 2014. Sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no nosso querido chat para ver quem está conectado e fazer a primeira saudação oficial a todos vocês. Então ali nós temos o Ronaldo. Saudações, meu irmão Ronaldo. Francisco, salve aí, Chico. Tudo na paz? Benê, super Benê. Marina Marino, chegando aqui há pouco tempo, né, Marina? Pelo menos que eu me lembre. Seja bem-vinda, querida. Novidades, talvez em breve com a Marina também. O Alexandre está querendo colocar os seus dons artísticos para fora, né, Alexandre? Estamos conversando. Karina, super Karina, depois você me conta do chá, tá? Adriana Bruno, que fez a gravação para nós. Fernando Werneck, meu irmão, saudações. A May, toda hora eu leio aqui, Gomes May. Ela não gosta que fale Gomes, né? Mas tem que trocar aí, Gomes, senão eu vou falar sempre Gomes. É May. Troca aí no Facebook esse nome pra gente. Sandra Lúcia, é da família Escaleira, certo? Querida Marilda Carvalho, também sempre presente. Clara, boa noite, Clarinha. Fazia tempo que eu não te via por aqui, querida. Maria de Freitas, como está Portugal, meu amor? Tudo certo? Maria de Freitas falando de Portugal, ouvindo, né, lá em Portugal. Carlos André é o homem que salva a nossa vida, o Carlos. Ele grava, ele faz as gravações. E agora a novidade que você pode ver aí, um pouquinho mais abaixo do chat, né, tem aí algumas propagandas e depois tem quer ouvir os programas anteriores? Clique aqui. Então, clicando ali, você vai ter o arquivo dos programas que foram gravados. Lembrando que nós passamos aí 2 meses, né, de muitos testes, diversos conflitos, até acertarmos o nosso som, acertarmos a nossa programação, as entrevistas, né, qualidade de microfone. Então nós estamos aí, ou melhor, passamos 2 meses realmente de vários ajustes. Então quem for ouvir esses programas gravados, tenha um pouquinho de paciência, porque relacionado à música não, porque as músicas já estão na qualidade legal, né? Mas principalmente as entrevistas que nós fizemos, porque sempre há conflitos, né? Para quem não manda o programa gravado, quem faz o programa ao vivo, o que é só, no caso, a entrevista mesmo, é que é possível fazer isso, mas nem sempre fica bom. Por isso que eu peço sempre, a partir desse momento, né, que as pessoas gravem quando for, né, um programa, algo nesse sentido, para aí a qualidade vai ficar 100% e você pode ir acompanhando, respondendo ao vivo nesse chat que está à disposição de todos os futuros parceiros que entrarão aqui também. Teremos um programa da Virgínia
a partir da terceira semana de janeiro, ela entrevistando diversos músicos nacionais. Ela a Virgínia é uma cientista social, bailarina profissional. Esteve recentemente na França, na Espanha, aprendendo mais técnicas, né? E ela aprendeu uma técnica chamada Butô. Butô é aquela técnica dos japoneses de fazer, né, aquelas caricaturas, aquelas caras, né, caricaturísticas, aquelas caras de medo, aquelas caras de pavor, aquelas caras, né, feições que transmitem uma emoção. É muito interessante, e ela estará com um programa relacionado à arte, música e muita coisa interessante. Temos também o professor Flávio Marcondes Veloso. São apenas frases chamadas escritos esparsos. Essas frases tocam segunda, quarta e sexta de manhã e repete segunda às 10 da noite. Ele está gravando várias frases, por enquanto temos apenas 3. Tem o endereço, o link do blog dele no nosso chat, no nosso site, né, bem lá na aba Locutores, para quem quiser conhecer mais sobre ele. Ele faz parte do Colegiado Budista Brasileiro. Ele mora hoje nos Estados Unidos e está gravando para nós sempre algumas frases baseadas nos escritos esparsos. E sempre está tocando no horário dele músicas do Kitaro, tá? Essa é a única exigência dele, tocar somente músicas do Kitaro, que obviamente tem tudo a ver com a nossa rádio e inclusive faz parte da nossa programação, e no horário dele toca-se apenas Kitaro. É o que ele curte, é a alma das músicas, além das músicas tibetanas. E aqui passei o ano novo descansando, quietinho, não fiz nada, a não ser comer uma coisa muito simples. Muito simples. Praticamente arroz, batata, feijão e um salmão. Nessa hora eu gosto de comer um salmão. Foi a única coisa que eu fiz. Mais nada, passando, só descansando. Ficou lindo. Só isso, foi lindo. Aí eu fico imaginando, puxa vida, quanta coisa se faz, né? Quanto gasto se tem para, às vezes, só desperdício. E a gente, com coisa tão simples, tão gostosa, podemos ser muito felizes. Quero apresentar para vocês, eu sei que a maioria já ouviu, eu vou começar aqui passando só as novidades nesse momento, tá? Nesse momento só as novidades. A musiquinha que nós montamos para vocês em relação à felicidade. Vamos ouvir mais uma vez? Olá, pessoal! Agora eu vou contar para vocês qual é o lema dos gnomos. Eu vou chamar o meu amigo, o Gnominho. Oi, Valquíria. Vamos contar para eles, menina. Vamos? Vamos lá! Então lá, 1, 2 e... A gente acorda contente, a gente dorme contente, a gente vive a vida cantando. A gente vive feliz, a gente come feliz e a gente continua cantando. Hey! Canta com a gente pra você ser feliz também. Então vamos lá, 1, 2 e... A gente acorda contente, a gente dorme contente, a gente vive a vida cantando. A gente vive feliz, a gente come feliz, a gente continua cantando. Hey, hey, a gente acorda. Viu? É só ser feliz que tudo fica feliz. Este é o lema dos gnomos. Por isso que a gente escuta a Rádio da Terra, porque aqui todo mundo é feliz. Os ventos que às vezes tiram algo que amamos são os mesmos que trazem algo que aprendemos a amar. Por isso, não devemos chorar pelo que nos foi tirado, e sim aprender a amar o que nos foi dado. Pois tudo aquilo que é realmente nosso nunca se vai para sempre. Bob Marley. E essa é, ou foi, né, a voz da Cláudia Carraro. Então nós temos a voz da Cláudia, a voz da Adriana e as nossas brincadeiras do Guidominho com a Valquíria. Para começar 2014 com muita alegria. E olha só,
O lema dos gnomos é algo muito simples e muito profundo, que depois que a gente passar aqui a conversa da noite, eu vou, se eu lembrar, se vocês me lembrarem, eu vou contar para vocês esse lema dos gnomos, a profundidade que é na simplicidade. É muito interessante. E a fala dela, né? A gente vive, é simples, né? É só ser feliz para ser feliz. É justamente isso que a gente vai comentar um pouquinho. Hoje, a noite destinada à espiritualidade, eu vou comentar com vocês sobre a base do gnosticismo universal. É algo bastante interessante. Vou passar essa base para vocês. Mas antes, toda quinta-feira, nós temos a abertura, que é a nossa mensagem xamânica. A mensagem xamânica como abertura da noite. Então eu peço, para quem já está acostumado, já sabe, nesse momento, se você curtir, se você gosta, né, faça um pequeno ritual, deixe uma vela acesa, coloque um incenso, para a gente respirar um pouquinho esse ar renovado pelo incenso, porque o aroma, ele emite uma frequência. Existem pessoas que não entendem muito por que algumas pessoas acendem, né, um incenso e até oferecem incenso. O aroma é uma frequência. É só lembrar disso. E a frequência vai onde você nem imagina. A frequência penetra, interpenetra em qualquer lugar, em qualquer tempo e em qualquer dimensão. Por isso que é importante acender o incenso e oferecer algo, tá? Ou nem que seja você mesmo. Então, vamos respirar fundo junto comigo, porque eu vou tirar a carta. A carta que é a mensagem. Toda quinta-feira, se alguém está chegando aqui pela primeira vez hoje, na Rádio da Terra, na quinta-feira, se alguém não está acostumado com esse ritual de abertura que nós fazemos, é muito simples, não precisa se preocupar. E também, claro, é só uma sugestão que eu peço, né, para as pessoas, que isso dá um respeito. É como eu sempre dou o exemplo do músico. O músico, que é um verdadeiro músico, ele cuida do seu instrumento, ele tem respeito pelo seu instrumento, ele limpa, ele se veste na apresentação. E isso mostra o respeito e se dá o respeito. Na espiritualidade, a mesma coisa. Não é porque vai se falar do sutil, né, daquilo que nem sempre é visível, que a gente pode estar de qualquer forma. Porque importa, sim, o físico. Muitas pessoas acham que não, e eu vou mostrar gradativamente para vocês que importa e muito. Então, nesse momento, eu vou sacar uma carta. Então não vou deixar música, só um minuto, por gentileza, vai ficar em silêncio, tá? E pronto. A carta. Olha, gente, se vocês estivessem aqui juntos, vocês iam dar muita risada. A carta número 22. Carta 22. 22 significa Heyoka. Dentro, claro, essa carta que eu utilizo, né, são ensinamentos dos xamãs. E eu explico, vou explicar novamente. Não é uma mensagem da carta, não é uma mensagem qualquer. Não é uma mensagem, tirei uma carta lá, vamos ver o que está escrito lá para a gente curtir. Não é isso. Quando se tira o baralho xamânico, significa a mensagem direta de Deus para nós, nesse momento. Acredite ou não, assim é. E se alguém tiver dúvida disso, eu explico, porque eu já expliquei no início, né, da nossa programação, há 1 mês e meio atrás. Eu posso explicar novamente sobre a importância que é ler isso. Então, Heyoka significa, olha só, humor.
justamente humor. E começamos falando aí, né, da alegria, da felicidade. Vou ler, então, qual é a charada dessa carta e depois a aplicação da mesma. Ó Ryoka, faço-me rir para que eu volte a ser humano. Permito-me ver o meu caminho torto e ser amigo do trickster. Ó Ryoka, como é que você pode ser assim? Do contra, e me fazer aprender tanta coisa. Ó Ryoka, olha, desta vez você me pegou, mas de outra vez eu te pego. É uma brincadeira, apesar de ser sério, né, o trickster que ele comenta aqui faz parte dessa brincadeira. E agora eu vou ler qual é a aplicação deste ensinamento para nós. Só um segundo. Então vamos lá. Se o trickster, que é também o Ryoka, aparecer em seu horizonte, prepare-se para momentos de muitas risadas. Talvez você esteja fazendo exatamente o oposto do que deveria e vai ser alvo de muitas gozações por causa disso. Pare de desperdiçar sua energia criativa com os problemas alheios ou com o envolvimento em grandes dramas. Deixe de levar tudo assim tão a sério e abra-se num sorriso. Caso contrário, o coiote virá perturbar seus sonhos. Lembre-se de que em certos dias você é a caça e em outros o caçador. Isso é válido para todos. Portanto, não permita que a zombaria alheia o deixe deprimido. Uma lição que nos chega através de risos, zombarias ou de choque de opostos pode ser muito mais divertida de aprender. A mensagem principal da carta do Ryoka é a de que você precisa animar-se mais, de que deve começar a equilibrar o sagrado com a irreverência. Pode ser que você esteja simplesmente sendo teimoso. Nesse caso, crie você mesmo uma lição oposta que o forçará a ver o outro lado das coisas. Solte-se mais, abra-se para a vida, abra um sorriso e siga o seu caminho sagrado até sentir que o universo se abre para você, mostrando-lhe tudo aquilo que é realmente importante. Que tal? Vou dar um minuto para vocês pensarem, conversar sobre a carta aí no chat e já volto já. Retornando, eu li um pouco daquilo que vocês comentaram aí no chat e uma frase da que foi lida aqui, eu vou retirar um trecho, né, que eu considero bastante interessante, que faz parte da mensagem principal, que é o seguinte, que é equilibrar o sagrado com a irreverência. Muitas pessoas tendem, né, a levar tudo sério demais. A seriedade existe, claro que tem o seu momento para tudo, mas a irreverência faz parte do sagrado. É isso que as pessoas confundem. Não é você dar risada na hora que não se deve, você contar piada na hora que não se deve, mas você ser irreverente também com aquilo que é sagrado. Esse irreverente é no sentido de felicidade. Irreverente é no sentido de estar em paz, de estar alegre, feliz. E aí você vê o sol e não só a parte que está nublada. Você consegue ver a parte que está ensolarada. E isso é o que acontece em praticamente a nossa vida toda, né? Nós focamos o lado das trevas e não vemos que a luz está lá. Basta tirar aquilo que a impede. Então, boa noite. Quem está chegando por aí, se alguém está chegando aqui pela primeira vez na Rádio da Terra,
Hoje é o dia que falamos sobre espiritualidade aberta. A Rádio da Terra é um veículo aberto, sem distinção de público. Ela não é fracionada, segmentada. Não levamos nenhum tipo de teoria em relação a seitas, a crenças. Não levamos isso adiante, a não ser por estudo. Hoje, quinta-feira, falamos sempre sobre espiritualidade e começamos a noite lendo uma carta que é uma mensagem. Toda quinta-feira fazemos isso. Iniciamos com uma mensagem xamânica, né, que é da tradição dos índios norte-americanos. E essa tradição sempre tem alguma coisa a ver conosco até o presente momento. E a lição, o resumo da lição é: seja mais irreverente. Coloque alegria nas coisas da vida. Não seja tão sério. Ao momento para ser sério, ao momento para ser alegre, e temos que equilibrar isso com o sagrado. Esse que é o interessante, né? E eu acho que foi isso. A mensagem está bem dada, está bem passada. Não tenho nada mais a acrescentar. Se alguém depois quer comentar algo aí no chat, pode colocar para nós. Boa noite. Deixa eu ver quem está chegando aqui agora. A Marina eu já vi. A Taline. Boa noite, Taline. Acho que é a primeira vez sua aqui, né, querida? Taline eu conheço, mora na cidade de Lorena. Saudações, querida. Seja bem-vinda. Eu acho que no chat... Não... Paulo, boa noite. Paulo, você não estava aqui na hora que eu estava lendo. Lembrando que no chat ficam as pessoas que entram para conversar, né, mas nós não sabemos a quantidade exata das pessoas que estão ouvindo. Não tem como medir isso, então muitas pessoas apenas ouvem, né, as mensagens e não participam aqui do nosso chat. Seja bem-vinda, Taline. E Gal Oliveira Lima, seja bem-vinda também, Gal. Estou dando uma olhada aqui nas pessoas que entram, né? Então, como tem uma, duas, acho que 3 pessoas aqui que eu estou vendo pela primeira vez, uma breve explicação da ideia, né, em relação à Rádio da Terra, é fazer com que assuntos de importância, de relevância para a evolução humana seja trazida. Normalmente aqueles assuntos não muito comentados no dia a dia. O que já está na televisão, o que já está na escola, o que já está nas universidades, já está. Isso é o que se tem falado, o que se tem comentado. Mas é aquilo que falta. E aquilo que está do outro lado fazendo falta e ninguém está falando. Ou poucas pessoas estão falando. Então é justamente esse o nosso objetivo. Nós temos na terça-feira, o assunto é qualidade de vida. Então, na terça-feira eu passo para vocês dicas de saúde, normalmente baseado na medicina natural. Então, se você quer dicas de medicina natural, tem pessoas na família com problemas, vocês podem perguntar que eu vou dando dicas. Claro que são dicas, né? É diferente de um tratamento, de você ter um cuidado. Mas são dicas que podem, às vezes, até mesmo salvar uma vida. Então, terça-feira é dia de dicas sobre saúde natural. Quarta-feira nós falamos sobre conexão UFO, aquilo que está além, tecnologias e vida extraterrestre. Na quinta-feira, que é hoje, falamos sobre espiritualidade aberta. E então, na sexta-feira, o tema é livre. Sexta-feira, você faz a noite. De acordo com as suas perguntas, de acordo com a sua opinião, a ideia que você possa trazer para nós, sugestão, é que nós faremos. No caso dessa sexta, eu passei uma sugestão, né, na semana passada, que nós vamos conversar sobre músicas que falam da Terra. Então, se você tem dicas de músicas que falam da Terra, coloque essa dica lá no nosso grupo, né, no grupo Rádio da Terra. Existe lá um link que eu coloquei sobre isso, né? Tem lá um chat sobre isso. Então você coloca a música que você gostaria de ouvir na sexta-feira amanhã, que é uma música que fale sobre a Terra, qualquer estilo de música. Então vai ser nessa sexta-feira amanhã, a partir das 22 horas. E nesse momento começaremos então o estudo da noite, que é
o tema, né, sugerido aqui, o gnosticismo universal. Então eu vou fazer uma pergunta. Alguém consegue, ou melhor, alguém aqui no chat já estudou ou conhece o que é o gnosticismo universal, a gnose? Se sim, coloca aí para mim ou não, tá? Eu vou só deixar tocar uma musiquinha aqui de fundo e já volto para responder. Então vamos falar sobre a gnose ou gnosticismo universal. Eu trouxe esse tema porque é uma base muito interessante para as pessoas que querem ter, vamos assim dizer, conhecimentos amplos, vastos, não segmentados. Como vocês sabem, ou pelo menos a maioria, eu estudei em várias escolas, participei de diversas escolas, dentre elas a gnose, e existem vários tipos de gnose, tá? Não existe apenas um tipo. Assim como, infelizmente, hoje tem tudo, né? Tudo tem 2, 3, 4, o chefe briga com o subchefe, aí um fica de mal com o outro e cada um funda depois a sua igreja, vamos assim dizer. É assim que está a nossa humanidade no momento atual. Mas a base do gnosticismo e o porquê que eu trago isso hoje, né, como uma dica de estudo, é porque a gnose em si, como a Benê colocou aí, ela significa conhecimento, tá? Isso é a tradução literal da palavra. Conhecimento superior da divindade. Então, quando você olha conhecimento superior da divindade, a gente já para um pouquinho para pensar, né? Opa, tem algo diferente aí. Não é uma teoria, né? Não é algo que simplesmente acredita-se, mas é conhecimento. Isso significa gnose. Não estou dizendo que o movimento gnóstico conhece a verdade superior, tá bom? Vamos separar bem essas coisas. Estou dando a tradução do nome. Conhecimento gnóstico significa conhecer a verdade. E existe o quê? Os movimentos que estudam a gnose. Existem vários no mundo todo. Tivemos durante 50 anos um dos maiores movimentos mundiais da gnose, que foi o gnosticismo cristão, né? A gnose cristã. Durante 50 anos perdurou e tiveram a ordem, né, de parar esse movimento em 1999 para 2000, bem no finalzinho de 99 para 2000, por vontade superior divina, vamos assim dizer. Foi o tempo que teve o ser humano moderno para aprender um pouco sobre esses conhecimentos. O conhecimento gnóstico, se tem notícia, que ele vem já desde a época do Antigo Egito, e talvez até antes. Por quê? Porque o conhecimento gnóstico, na realidade, ele muda de nome, ele não significa gnose sempre. Por exemplo, os cátaros, na época cristã, que eram aqueles que estudavam nas catacumbas, que eram perseguidos porque queriam estudar o cristianismo, queriam estudar, que na realidade não era cristianismo, né? Esse nome é um nome moderno, queriam estudar os ensinamentos, né, do grande mestre. O que acontecia? Eles eram presos, eles eram perseguidos, então eles estudavam nas catacumbas. Foi isso que aconteceu na época dos cátaros. E outros nomes eles foram tendo, no caso Joana d'Arc, também sabe-se, né, pelos estudos e por diversas linhagens, que ela tinha esses conhecimentos gnósticos. Então, todas as pessoas que se envolviam com as diversas seitas ou com as diversas escolas de mistérios acabavam tendo o quê? O conhecimento gnóstico, que é o conhecimento verdadeiro da divindade, ou pelo menos aquilo que a gente diz que é próximo da verdade. Agora, o que é interessante em relação ao movimento gnóstico, que é a base que eu vou trazer para você. Eu vi aqui que colocaram, né, sobre quem trouxe a gnose moderna, a gnose cristã moderna, foi o Samael Aun Weor, né, considerado venerável mestre Samael Aun Weor, e logo em seguida ele foi substituído pelo venerável mestre Rabolu. Mas o que me traz esse conhecimento nesse momento não é nem essa história, não é nem exatamente
as pessoas, mas é a base do ensinamento que para mim é a base de tudo. E é a base daquilo que nós temos conversado aqui já há alguns meses sobre a união que falta, sobre esse amor verdadeiro que falta, sobre as pessoas quererem realmente sentar junto e não importando aquilo que você saiba, não importa aquilo que você tem na sua cabeça, não importa aquilo que você acredita ou não acredita, só importa a capacidade que temos de nos unir. E é isso que as pessoas não estão dispostas. As pessoas falam de amor, as pessoas falam do cristianismo, as pessoas falam de ajudar o próximo, mas na hora H sai todo mundo correndo. E qual é a base da gnose que ela oferece para que as pessoas comecem a olhar por esse lado? E eu vou dizer mais uma coisa para vocês, né? Eu participei também desse movimento, inclusive um movimento internacional, fiz parte de diversos grupos desse movimento internacional e consegui ver nas pessoas, claro que não todas, porque existe de tudo em todos os lugares, consegui ver naquelas que praticavam verdadeiramente o que eu vou falar já já, que são os 3 fatores de revolução da consciência, consegui ver aquilo que falta no dia de hoje para a maioria das pessoas, que é algo muito simples: união, amizade, companheirismo. Então, durante um bom tempo, eu consegui ver em várias pessoas que participaram do movimento, lembrando que em várias pessoas, e não todas, porque como todo movimento humano existem também as diversas falhas, nenhum movimento está livre disso. Então o que acontece, eu consegui ver que é possível, a partir do momento que todos possam sentar para se unir num só pensamento. E qual é a base? A base são os chamados 3 fatores de revolução da consciência. Vou repetir. 3 fatores da revolução da consciência. Primeiro fator, morrer. Segundo fator, nascer. Terceiro fator, sacrifício pela humanidade. São frases, palavras simbólicas. E eu vou explicar uma a uma. Ok? Então vamos lá. O primeiro fator, morrer. O morrer, dentro do simbolismo gnóstico, está associado com o número 13. E você tem diversas imagens de espadas flamejantes, tá? Que são colocadas aí, hoje você vê na internet, nas escolas sagradas, nas escolas secretas, que também há diversas traduções, mas uma delas, a espada sagrada, ela é empunhada pela nossa mãe, mãe divina. Que dentro do gnosticismo nós temos o nosso ser interno, temos o nosso pai interno, temos nossa mãe interna. E cabe à nossa mãe interna, segundo essa tradição, empunhar a espada para aniquilar de nós o ego. Isso é morte para o gnosticismo universal. Não é morte física, é a morte do eu. A morte do eu é exatamente a nossa, vamos assim dizer, nosso despertar da consciência. E como que isso é explicado, como que isso é ensinado? Lembrando que estou falando dentro dessa tradição, tá? Existem outras tradições, outras versões, e todas elas nós podemos estudar. Hoje estou passando a versão do gnosticismo universal. Então essa morte do eu, que é a morte do ego, é tratado mais ou menos assim. Imagina uma caixa fechada. Dentro dessa caixa, nós temos 97% de luz dentro de uma garrafinha. Tá? Ou melhor, dentro de várias garrafinhas. Então imagine uma caixa fechada. Dentro dessa caixa fechada tem aí centenas. Vamos colocar 1000 garrafinhas. Ou melhor, 970 garrafinhas. Tá? 970 garrafinhas escuras. E cada garrafinha dessa contém dentro uma luz. Somente 3%
dessas 1000 garrafinhas estão soltas dentro dessa caixa. Somente 3%. Isso é um simbolismo que o gnosticismo universal traz para o seguinte: a nossa consciência é hoje apenas 3%. Somente 3% do 100 é que está liberado, e mesmo assim está meio adormecido e hipnotizado, porque se 97% está preso dentro de uma garrafinha, significa que é uma força muito grande esses 97%. E esses 3 não têm muita consciência de si, porque apenas 3 é como se fosse uma criança. Então a morte do eu é como se a gente simplesmente fosse quebrando garrafa por garrafa. E cada garrafinha que a gente vai quebrando, vai liberando essa luz. Até aí vocês estão entendendo? Dá um oi para mim, tá? Então vai liberando essa luz. A cada garrafinha quebrada, vai se liberando essa luz. E o que é a garrafa dentro do gnosticismo universal? É o ego. É aquilo que nos prende ao sutil, ou melhor, aquilo que nos prende ao só terrestre, terráqueo, terreno, material, aquilo que nos prende ao ego, só aos prazeres, não ao prazer gostoso, aquilo que faz parte da vida, mas só aos prazeres, só aquilo que leva a pessoa a sair de si. Pode ver que hoje 97% do que existe é o quê? É desprezível, né? As pessoas estão morrendo porque não tem o carro do ano, não tem o carro zero. As pessoas estão chorando, os jovens estão chorando, brigando com os pais, porque não tem o iPhone da hora, né? Do momento, porque não tem o notebook mais moderno, o Ultrabook, porque não tem isso, porque não tem aquilo, porque não tem aquele tênis, porque se eu frequentar a academia X, não dá porque lá é mal visto, tem que frequentar a academia Y. Ou a roupa tem que ter tal marca, o tênis tem que ter tal marca. Se não for lá a marca bonita, né, eu estou fora. Se eu não tiver o carro do ano, o que os meus amigos vão dizer? Entendeu? Então nós vivemos nisso. Isso é a escuridão. Não que nós não possamos ter isso. É muito diferente quando você tem, mas aquilo não te faz falta. Você usa. Tem tecnologia? Legal. Vou usar, eu posso ter, eu vou comprar, está aqui, mas se eu não tiver, não estou nem aí. E estou usando aqui a camisa que eu gosto, não importa a marca, né, o computador que eu gosto, está me funcionando, e se não estiver funcionando, eu deixo ele para lá. Então é muito diferente você ter e usar a tecnologia do que você depender da tecnologia. E eu vi no começo algumas pessoas comentando aí também sobre tristeza, né? Então já vamos analisar junto. Tristeza às vezes está ligado porque eu não consegui algo na minha vida, mas esse algo que eu não consegui é realmente algo que eu preciso? Será que não é só o ego? O ego vai levar à tristeza, vai levar ao sofrimento. Porque, por exemplo, eu gostaria agora, nesse momento, estar, de repente, passeando durante 30 dias lá no deserto do Saara, visitando as pirâmides do Egito. Quero ficar lá 2 meses. Mas, se eu não posso fazer isso nesse momento, não tem problema. Eu não vou ficar triste, entrar em depressão por causa disso. Quando der, eu vou. Eu coloco isso, né? E gera uma frustração quando você coloca essa satisfação na frente do seu ser. Aí é que a coisa muda. Então, para que a gente abra a nossa consciência, veja bem, gente, o que eu vou falar, eu quero de verdade que vocês entendam com carinho. Não adianta ficar aí pulando de galho em galho. Não adianta a gente ficar cantando, não a música do Gnominho, não adianta a gente ficar cantando no sentido de deixar para lá as coisas da vida e esquecer de quebrar a garrafa. Nós temos que quebrar a garrafa, temos que matar o ego. E não é só viajando na maionese que nós vamos matar o ego. É uma ação. E existem técnicas para a morte do eu, que depois a gente pode comentar sobre isso também, em momentos mais profundos, porque é muita coisa que poderíamos falar sobre essa técnica, né, a morte do eu. Então há como fazer isso também, e tudo isso foi deixado.
deixado para nós, né? Escrito. Então, o primeiro fator é a morte. A morte significa matar aquilo de nós que está aprisionando a nossa consciência. Soltar a luz da garrafa. Ainda que a gente pode conversar num outro momento. Então você precisa dar lustro na sua garrafa para despertar o gênio que habita dentro dela. Interessante, né? Muito interessante. E assim que se faz a luz em nós. Então não adianta ter as garrafinhas guardadinhas lá, todas escuras e empoeiradas. A gente precisa quebrar. E quebrar dói. Mexer com o nosso ego dói. Né? Lembrando que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não significa que a gente não possa ter nada. Nós podemos ter tudo. Absolutamente tudo. Mas não podemos depender. No meu livro Prosperidade com Espiritualidade, tem uma frase que eu falo lá: se a sua felicidade é dependente, então você não tem felicidade, nunca vai ser feliz. Porque a felicidade é de dentro, não é de fora. Se você fala, eu vou ser feliz quando eu conseguir tal coisa, ou quando eu tiver tal coisa, ou quando eu estiver namorando, ou quando eu conseguir casar, ou quando eu tiver a minha casa, meu apartamento, você nunca vai ser feliz. Jamais vai ser feliz. Essa felicidade é aquela felicidade momentânea, boa, tá? Não estou dizendo que isso não possa ser, jamais. Nós podemos ter e ser felizes por tudo isso também, mas isso não é felicidade. Não é a verdadeira felicidade no sentido do qual o conhecimento divino, o conhecimento gnóstico nos passa. É aquela felicidade de São Francisco, que está não na vida de São Francisco, que isso também é um pouco duvidoso, mas na oração que ele usava, né, de leve luz onde haja trevas. Só que para você levar a luz, você tem que ser luz. E para você ser luz, você precisa o quê? Simplesmente quebrar a garrafa. Paz inverencial, Newton. Paz inverencial é a saudação gnóstica. Estamos conversando hoje sobre uma leve base sobre o ensinamento universal gnóstico. Então, essa é a primeira parte que eu passei, apenas um resumo para vocês sobre a morte do eu. E que, na maioria das vezes, pede-se para a Divina Mãe fazer essa morte. Que depois, caso vocês queiram, eu posso dar mais detalhes. E a segunda parte é o nascer. A primeira é morrer, a segunda é o nascer. E a terceira é o sacrifício pela humanidade. Eu vou falar primeiro da terceira, então vamos retornar aqui ao assunto da noite. Falamos no primeiro momento sobre o morrer, uma das bases do gnosticismo universal, que é composto, né, de 3 bases: morrer, nascer e sacrifício pela humanidade. E nesse momento vou falar do terceiro fator. Vou pular o segundo, vou deixar o segundo para o final. Tá ok? Só um segundo. E aí que entra o sacrifício pela humanidade. Porque quando você leva o conhecimento, você sabe, né, independente daquilo que você acredita, da sua fé, da sua crença, da sua religião, você sabe que quando você vai levar o conhecimento que para você é real, né, lembrando bem, para você é real, para o outro não é. E aí, né? Aí vem a confusão, a discórdia, vem as brigas, e aí que nascem grandes problemas. Então, o sacrifício pela humanidade significa fazer aquilo que Jesus fez. Carregar a sua cruz. Carregar a cruz. Olha que interessante. Que a cruz é um simbolismo. Nada disso que existe dos mistérios, das histórias, é, de fato, algo apenas como se lê. Tudo é simbólico. Absolutamente tudo é simbólico. E carregar a cruz tem a ver com o segundo fator, nascer, que tem a ver com a sexualidade. Mas estamos falando do terceiro. Estamos falando do sacrifício. E qual é o primeiro passo do sacrifício?
que nós hoje podemos fazer é compartilhar conhecimento. Compartilhar aquilo que é bom para você, aquilo que realmente mudou a sua vida, aquilo que realmente eleva você e que pode elevar o outro. Claro que dentro do gnosticismo, falando, né, para quem está lá dentro, é levar o ensinamento da gnose, é levar o ensinamento dos mestres, levar o ensinamento de Samael, de Rabolu e de todos os outros mestres que temos como mestres gnósticos, especialmente esses dois, né, que ficaram ali dentro, mas também, como eu falei, houve divergências, houve aí também diversas brigas, mas nada disso importa no momento. O sacrifício pela humanidade é você levar para alguém algo que possa realmente ser bom, que possa evoluir. Não bom no sentido de gostoso. Toma um prato de comida, pronto, você matou a fome. Isso não é sacrifício pela humanidade, né? As pessoas confundem. Fazer uma boa ação não é sacrifício pela humanidade. Pode até fazer parte, mas não é. Fazer uma boa ação é um dever da humanidade. Isso não é nada demais. Você ajudar o outro, você dar uma mão para o outro, é um dever. Mas sacrificar-se é ir além. É você estar à disposição. É você deixar muitas coisas das quais você poderia estar fazendo, indo para o futebol, indo para o jogo, indo sair com os amigos, estar estudando, estar levando, se melhorando para melhorar o outro. Isso é sacrifício pela humanidade. E quem não faz isso, não está fazendo nada. Por isso que lá em Alto Paraíso, para quem não está acompanhando desde o início, né, nós teremos o primeiro encontro da Rádio da Terra em Alto Paraíso, no dia 11, né, 10, 11 e 12, agora de janeiro. Lá na cidade da Meia e do Chiquinho que estão aí, faremos o primeiro encontro da Rádio da Terra em Alto Paraíso. E nessa oportunidade também estarei fazendo, né, um workshop. O workshop é o poder do som e dos mantras. São 4 horas de trabalhos que nós teremos lá entre palestra, vivências corporais e show de mantra. Então, quem estiver a fim de participar, ainda dá tempo. É só comprar a passagem e se encontrar com o povo lá. Então, Alto Paraíso, dia 10, 11, 12 de janeiro, estaremos lá com o primeiro encontro da Rádio da Terra. Para vocês verem que em pouco tempo aqui da existência da rádio, o povo já se uniu, já se mobilizou e estaremos por lá. Voltando então, o sacrifício pela humanidade é muito mais do que apenas dar um pão. Dar um pão é obrigação. Sacrifício é você realmente colocar a sua energia, a sua intenção junto disso. Por exemplo, durante 11 anos eu ministrei gratuitamente toda a filosofia gnóstica para pessoas do Brasil e do exterior. Foram 11 anos doando essa energia no Brasil e no exterior. Então essa foi uma forma, na época, que eu fiz para isso, diretamente. E hoje eu faço de uma forma abrangente a todas as pessoas, em qualquer lugar, de qualquer forma, para quem quiser. Então agora vamos para o segundo fator. O segundo fator é um pouco mais delicado em relação a alguns detalhes, por isso que eu deixei por último, que tem a ver com nascer. O nascer obviamente, depois que você morre, que é essa morte do ego, você nasce outra pessoa, você é outra pessoa, você se torna exatamente, na realidade não é nem outra pessoa, você se torna aquilo que você verdadeiramente é. Você se torna mais aquilo que é você mesmo, seu real ser vem. Você consegue realmente expressar aquilo que você verdadeiramente é. E para nascer, você precisa trabalhar. E como é trabalhar no sentido do trabalho gnóstico? Esse trabalho é um trabalho diferente. Primeiro,
há uma necessidade de você aprofundar a morte, que é a morte do ego. E para aprofundar a morte do ego, é necessário usar a energia sexual. Vou explicar. É mais ou menos assim. Nós conseguimos eliminar o ego de forma sozinho, de forma consciente limitado, né, porque são só 3%, nós conseguimos eliminar apenas uma pequena porcentagem deste ego. É por isso que muitas pessoas trabalham, fazem meditação, fazem todas as técnicas, todas as práticas e continuam praticamente na mesma. Melhoram, mas continuam na mesma, porque isso já é previsto. Sozinho nós conseguimos eliminar somente uma parte do eu, do ego. Para que consigamos aumentar a morte em si, a morte do ego, a morte do eu, é necessário o uso da energia sexual. Porque a energia sexual dirigida para a morte do eu é onde o homem se torna Deus verdadeiramente. Então, após essa belíssima música, retornamos ao nosso assunto da noite. Lembrando que toda quinta-feira o nosso tema é espiritualidade aberta. Eu sempre preciso lembrar isso, porque a maioria das pessoas não estão no chat, né? O chat são apenas as pessoas que querem bater um papo, conversar, ampliar aí as amizades, conhecimento, e é onde a gente aquece, né? Onde a gente pega fogo. Mas existem sempre pessoas que apenas estão ouvindo a rádio e é necessário explicar novamente esses detalhes. Toda quinta falamos sobre assuntos variados dentro da espiritualidade aberta. Não segmentamos, não fechamos a nenhuma perspectiva. Estudamos todas as perspectivas que elevem o homem a Deus. Evolução humana no sentido amplo da palavra. Porque se não houver evolução, vem o oposto, que é a involução. O que não é desejável. Porém, existe. Algumas pessoas acham que a involução não existe. Mas ela há. Infelizmente, há também. E tudo ao mesmo tempo. Enquanto alguns caminham, outros podem ir para trás. E nós temos experiências sobre isso e provas de que isso existe na Terra. Basta olhar para todo o quadro, todo o panorama humano, que nós vamos ver pessoas para um lado e pessoas para o outro. Mesmo que num futuro, um fim próximo, todas possam se reencontrar, mas no momento há a escolha de qual passo você quer dar. Então, falando sobre o gnosticismo, passei os 3 pontos básicos, são chamados 3 fatores de revolução da consciência. Eu acho muito pertinente esse termo, revolução da consciência, porque não adianta você só ter um aprendizado ou uma evolução da consciência, mas a revolução mexe. A revolução é ação. Como eu tenho dito aqui algumas vezes, segundo a Eliphas Levi, é a experiência que prova a vida. Então, repetindo, é a experiência que prova a vida. E vi que algumas pessoas comentaram também sobre a parte da sexualidade, né? Isso realmente é algo bastante complexo para a gente simplesmente chegar aqui nesse momento e falar. Seria importante a gente entrar em passos anteriores. Eu só dei a visão ampla da coisa, a visão superficial, mas podemos conversar sobre isso também, mas aí eu preparo antes um passo a passo, não muito demorado, mas um passo a passo para a gente conversar um pouquinho sobre isso, de forma que cada um possa entender. Porque
é diferente quando... É a mesma coisa do chá, né? Quem já tomou chá, quem já tomou ayahuasca, quem já usou essa erva de poder, que muitos índios, né, trouxeram esse conhecimento, sabe. E quem nunca usou, não sabe, não pode falar. Não tem a menor ideia do que é e não tem como comentar. Usou, que eu digo, é participar mesmo várias vezes de rituais. Tanto é que na maioria dos encontros é proibido a pessoa participar sem tomar, porque ela vai estar ali, vai ver um monte de coisa, não sabe o que está acontecendo e sai falando mal. Na pior das hipóteses, ou melhor, na melhor das hipóteses é isso, sai falando mal. Mas quem está no processo jamais vai falar. Quem está ali participando várias vezes sabe o que está acontecendo e, de fato, é outra visão. Por isso que a gente precisa, como o assunto é evolução e é algo que tem a ver com a mente das pessoas, tem a ver com algo que as pessoas possam gostar e até mesmo, de repente, seguir. Então, isso é muito... A gente precisa ter muito cuidado e muito respeito àquilo que o outro vai ouvir. Da minha parte, sempre procuro passar somente uma informação que possa ajudar realmente a pessoa. E mesmo que ela não entenda ou venha não aceitar, pelo menos a informação foi passada de uma maneira calma, leve, tranquila e o melhor explicado possível. Aí realmente fica na questão de opção, o limitado livre-arbítrio de cada um. Ok? Então, esse era o tema que eu introduzi hoje aqui para vocês. Me coloco à disposição se quiserem realmente saber um pouco mais, porque eu quero falar agora sobre a música, né, do Gnominho da Valquíria. Eu vou até colocar novamente, para quem não viu ou não ouviu, logo abaixo aí do chat, mais para baixo tem um vídeo, né? É o videozinho dessa música, mas não precisa clicar agora porque eu vou colocar aqui para vocês ouvirem, tá? Então, só um minutinho para eu encontrar onde está a menina e vou colocar porque eu quero explicar um pouco sobre isso e aí a gente pode programar futuramente alguma coisa diferente relacionado a mais informação sobre o gnosticismo. Vou colocar novamente a música e vou pedir para que a gente ouça e faz parte do estudo também. Isso que eu quero passar hoje aqui, tá ok? Só um minutinho e vai tocar agora. Olá, pessoal! Agora eu vou contar para vocês qual é o lema dos gnomos. Eu vou chamar o meu amigo, o Gnominho. Oi, Valquíria, vamos contar pra eles, menina, vamos? Vamos lá! Então lá, 1, 2 e... A gente acorda contente, a gente dorme contente, a gente vive a vida cantando. A gente vive feliz, a gente come feliz e a gente continua cantando. Hey! Canta com a gente pra você ser feliz também. Então vamos lá, 1, 2 e... A gente acorda contente, a gente dorme contente, a gente vive a vida cantando. A gente vive feliz, a gente come feliz, a gente continua cantando. Hey, hey, a gente acorda. Viu? É só ser feliz que tudo fica feliz. Este é o lema dos gnomos. Por isso que a gente escuta a Rádio da Terra, porque aqui todo mundo é feliz. E aí, aqui todo mundo é feliz? Se alguém falar que não, vai apanhar, hein? Temos que ser felizes. Sabe por quê? Primeiro, estamos aqui no meio de várias pessoas aparentemente com o mesmo objetivo, querendo compartilhar, querendo aprender, querendo conversar. Vamos até nos encontrar lá em Alto Paraíso, né? Fazer o primeiro encontro da Rádio da Terra. Então, só por isso, por ter alguém para compartilhar, já é uma felicidade imensa.
Segundo, porque penso que a maioria de nós aqui, se não todos, está perfeitamente perfeito. O gnomo tem muito disso, ele é lógico, né? Ele fala assim, seja feliz para ser feliz, seja perfeito para ser perfeito. Se alguém nunca conversou com um gnomo, então se prepara que um dia eu vou apresentar um gnomo para vocês. O lema do gnomo é esse, é simplicidade. Então, no começo, a gente acorda feliz, a gente dorme feliz, ou melhor, a gente acorda contente, a gente dorme contente, a gente vive a vida cantando. E aí depois, a gente vive feliz, a gente come feliz e a gente continua cantando. Nessa simplicidade, é interessante ressaltar, primeiro, a alegria. E qual foi a carta de hoje? E ainda a nossa amiga Adriana confirmou sem saber da coisa. 22. Que é essa alegria. Que é a irreverência. Levar as coisas, inclusive o sagrado, para quem é muito puritano no sagrado, né? Na irreverência também. Porque a alegria é divina. Onde só tem semblante para baixo, pode olhar. A pessoa, semblante para baixo, boca para baixo, é a tristeza. Onde tem tristeza, não há divindade. Esse é um grande erro da maioria dos grupos que se dizem espiritualistas, de levar a coisa quase a ferro e a fogo dentro da espiritualidade. Tem que ter alegria. Claro que existe um momento de seriedade, mas a alegria precisa estar junto. Então essa música é para dizer isso para vocês. Mesmo que a coisa não esteja legal, canta, dança, leve alegria. E eles cantam o tempo todo. Os gnomos vivem cantando. E por que nós não fazemos mais isso? Vocês sabem por que nós não fazemos mais isso? Vocês têm noção por que nós não somos mais felizes nesse sentido amplo de estar com a comunidade feliz? Porque isso foi propositalmente tirado de nós. Exatamente isso. Foi propositalmente tirado de nós. Não existe a frase união faz a força? Vocês acham que os governos não sabem disso? Vocês acham que a propagação desse egoísmo, dessa individualização exacerbada, dessa loucura do mundo, não é simplesmente para causar o vazio, a desunião? É por isso, gente, que nós vamos precisar nos encontrar ao vivo muitas vezes. É por isso que esse encontro em Alto Paraíso, eu vou poder falar isso olhando no olho de vocês, claro, para quem estiver lá, e nós vamos poder falar mais e mais, porque ao vivo eu posso falar mais coisas que nem sempre é prudente eu falar aqui na rádio. E claro, quem não puder ir lá, a maioria, né, não pode, são poucas pessoas. Eu não sei quantas pessoas daqui, né, que vão, acho que tem umas 10 pessoas daqui que vão, que estão aqui no momento, mas para aquelas que não puderem ir, nós vamos fazer outros encontros mais próximos aqui, né? Na realidade nunca é próximo, né? Porque o que é perto de um é longe para outro. Nós temos gente do Sul, temos gente do Norte, temos gente de São Paulo, temos gente lá do Planalto Central, de vários lugares. Então sempre vai ser longe para alguém. Mas vamos fazer mais encontros. Porque nesses encontros nós vamos cantar. Nós vamos ser felizes nesses encontros. E vocês vão ver juntos. Se preparem. Quem for, se prepara para cantar e dançar em roda juntos. Nós vamos brincar. Nós vamos fazer uma palhaçada no bom sentido, ao mesmo tempo vamos trabalhar com uma espiritualidade muito séria nesse encontro, nesse amor. E quem curtir isso e não possa ir nesse momento,
se prepara porque vamos lançar outros encontros, porque a vida se faz ao vivo. Olá, amigos, lendo aqui o comentário de vocês, vi o comentário da Maria em relação a pessoas que não são felizes, não dão risadas, e eu lembrei de algo muito interessante, ao mesmo tempo até triste, mas é um triste que vai explicar muito do que algumas pessoas sentem e vai ser no final terapêutico, pode ter certeza. E também informando que essa peculiaridade que nós temos de fazer uma programação ao vivo junto com cada um de vocês, isso é um dos diferenciais da Rádio da Terra. É diferente de um programa onde você simplesmente coloca e não tem oportunidade de estar vendo o que o ouvinte está vendo o que o ouvinte está digitando. É uma interconexão, internet, tela, digitação, fala. Então é muito legal, porque mesmo você gravando um programa, por exemplo, você pode estar acompanhando ao vivo o seu programa gravado, vendo que as pessoas estão ali digitando e, ao mesmo tempo, você pode interagir no chat com as pessoas. Esse é um grande diferencial da Rádio da Terra, por isso que a energia vai se ampliando cada vez mais. Mas voltando agora ao assunto, certa vez, num momento terapêutico, em consultório, para quem não me conhece, eu sou naturopata, trabalho com medicina natural, e também fiz diversos cursos relacionados, fiz hipnose clínica, fiz meta-hipnose, fiz hipnose ericksoniana, iridologia, me especializei em bioeletrografia, então eu fiz diversos cursos no Brasil e no exterior, muitos deles no exterior, porque na época não existia no Brasil ainda essas formações. Então, ao mesmo tempo que eu trabalho com medicina natural, eu também atuo em uma forma de terapia comportamental com as pessoas, colocando-a, ou pelo menos ajudando-a a se encaixar dentro de si. E uma das terapias, enquanto eu conversava com uma senhora de 78 anos na época, hoje ela tem 84, se não me engano, na época ela tinha 78 anos, eu fiz uma sessão de terapia com música com ela, eu faço um relaxamento, coloco técnicas de meta-hipnose e depois eu sempre coloco uma música no final que tem a ver com a história de vida da pessoa, porque eu tenho músicas especiais para isso. E essa senhora começou a chorar no final. Até aí tudo bem, É comum as pessoas trazerem a catarse, trazer o choro, então até aí não tem problema nenhum. Ela começou a chorar, eu respeitei, dei o tempo para ela, só que ela não parava de chorar. Ela chorava, aí a hora que eu vi que a coisa já estava assim, além do além, eu parei e perguntei, posso ajudar? Está acontecendo alguma coisa? O que foi? Mas realmente era muito, vários minutos sem parar de chorar. Não é aquele choro que a pessoa chora, coloca para fora e daqui a pouco ela respira e volta. Ela simplesmente parou no choro e não parava mais de chorar, Ela continuava, parou naquele momento ali, foi muito longo. Então olha só o que ela me disse. Então eu gostaria que você prestasse muita atenção, porque tem a ver com muitos dramas que as pessoas, principalmente as pessoas mais antigas, tinham. E muitas delas trazem até hoje para os filhos. A porcaria que tem lá atrás a gente repete para os filhos até hoje. Que é o seguinte, aí eu perguntei, mas o que está acontecendo? Aconteceu algo além do normal para a senhora estar assim? Ela falou, Celso, é que é o seguinte, primeiro eu me emocionei com todo o trabalho. E, obviamente, eu chorei pela emoção do trabalho. Mas depois eu comecei a chorar e não parei mais. Depois eu comecei a chorar e não parei mais, porque eu não me lembro, eu não recordo qual foi a última vez que eu chorei. Imagina, uma senhora com 78 anos
não se recordava da última vez que ela chorou. Eu falei, mas como assim? Porque o meu pai me proibiu de chorar. O meu pai disse, preto não chora, que é uma senhora, né, de cor, ou na terminologia atual afrodescendente, preto não chora, preto não pode chorar, preto não é gente. E aí ela se emocionou lembrando da frase do próprio pai falando isso para ela. Então, meus amigos, nós guardamos dentro de nós traumas, muitos que nem sequer lembramos ou sabemos. Assim como essa senhora que sequer lembrava da última vez que havia chorado. Então, o que eu quero falar para você neste momento é: perdoe tudo que já aconteceu, agradeça tudo que já aconteceu e existe algo que você pode fazer. Existe algo que você pode fazer neste exato momento, que é buscar, de todas as formas, usar o que nós estudamos hoje do número da carta 22. E a dica, que é ser feliz, vou deixar vocês ouvindo mais uma vez. Quero aproveitar e agradecer a cada um de vocês por essa noite maravilhosa. Primeiro programa 2014, a hora é agora, o poder é você. Toda quinta-feira, às 22 horas, nos encontramos neste mesmo local, conversando sobre assuntos da espiritualidade aberta. Então o remédio é ser feliz. Boa noite, um beijo no coração e as músicas continuam.